Olá a todos, aqui é o Paulo Roberto. Queria dar minhas impressões da releitura que eu fiz de Dylan Dog, Mater Morbi. Ele foi escrito por Roberto Recchioni, acredito que assim fale, com desenhos de Máximo Carnevale e capa original de Angelo Stano. Ele ganhou o prêmio em 2016, ali da Gast Awards, acho assim que se pronuncia, e foi lançado aqui pela editora Lawrence. Para quem não conhece o Dylan Dog, podemos dizer que Constantine seria uma versão do Dylan Dog num certo modo, né? O Dylan Dog é anterior a Constantine, mas a ideia é o mesmo, né? Eles são vou colocar assim, o Dylan Dog é um investigador paranormal, certo? E o Constantino já sabe qual que é a personagem dele. Mas quem tiver a oportunidade de ler, o Dylan Dog, ele é muito bom as histórias, certo? São histórias europeias. E como falei, foi lançado pela editora Lawrence, e eu consegui essa edição aqui no Mercado Livre ainda, quando comprei com as outras duas da coleção deles, que eles lançaram, né? Hoje o Dylan Dog está lá para Mitos Editora e a Lawrence parece estar lançando outra coisa do Bonelli, não sei exatamente o que que é. Mas enfim, qual que é o lance da história aqui? Constantino, agora pensando em Constantino, mas o Dylan Dog aqui, ele começa a sofrer de uma doença degenerativa, né? Tanto que o tema aqui principal não digo que é o horror sobrenatural, mas sim o horror da própria morte, né? Enquanto o pessoal tem medo da morte, aqui nós vamos falar agora sobre a doença que gera a morte. Então a Mater Morbi, né, que é a mãe das doenças, é o ponto principal daqui. A história aqui, de um certo modo, ele é menos terror, mas é mais uma reflexão sobre a mortalidade, sobre a vida humana. Aqui a gente começa a reparar como a doença, independente que ela seja, ela vai destruindo a pessoa, ela vai destruindo a identidade da pessoa, quem ela é. Tanto que quando a gente começa a olhar logo no início, ele fala: tempo atrás eu tinha um nome, tempos atrás eu tinha uma profissão, tempos atrás eu era um homem, sei lá o que isso signifique. Mas aí tudo mudou. A doença me mudou. Então a gente começa a reparar que o foco principal é isso, como que a doença ele vai tirando a identidade do ser humano. E não se sabe exatamente qual que é a doença que o Dylan Dog vai ter, mas ele vai estar entrando em estado de morte praticamente, ele vai estar sucumbindo à doença. Enquanto ele vai tendo essa situação, ele vai refletindo realmente sobre a vida. Então é uma história mais reflexiva, falando do temor não da morte em si, mas sim de você passar pela dor, de você ver que é frágil, que você não pode fazer nada perante a dor, perante a doença que você tem, né? Que você venha, queira Deus que não tenha, mas que você consiga, como a dor a doença vai acabando com você e você não tem como fugir disso. E aqui a gente começa a ver essa situação do Dylan Dog, desde ele se automedicar ou não querendo buscar médico, não para buscar cura, mas ter medo de saber se você está realmente com uma doença terminal, né? Então muitas vezes a gente conhece pessoas no qual não vão no médico nem nada do gênero e quando vê estão doentes, entrando numa fase terminal. E essa história meio que me pegou pesado, eu falo um pouco depois, porque esse médico então começa a fazer vários tipos de análises com o Dylan Dog e chega um certo momento que ele tira a própria vida, porque ele está com câncer de pâncreas e ele entende que não quer passar pela doença, pelos sintomas da doença, e ele tira a própria vida. E isso é algo que a Mother Morbi ela vai estar falando um pouco mais na frente. Então tem essa questão reflexiva e ao mesmo tempo o sobrenatural, que é normal de Dylan Dog. Ele então, depois de uma anestesia geral, ele acorda no mesmo hospital e parece que tudo vira de cabeça para baixo, parece que é um sonho que ele está vivendo e não é. Ele perde a sua identidade. É algo que acontece com as pessoas, a simbologia, né, quando eles estão doentes. E ele está no mesmo hospital, mas tudo parece uma caricatura, tudo parece ser algo que algo mórbido, algo que não é para estar ali. E é interessante também que durante a história, a arte do Dylan Dog, ele vai mudando, né? Ele vai mudando e você vai reparando que ele acaba se deteriorando cada vez mais quanto a isso, né? Por quê? Por causa da ação da doença nele.
E aqui a gente vê então ele passando por essa situação. Esse aqui lembra o médico que vai começar a atendê-lo, lembra muito o ator Klaus Kinski, né, que era um ator alemão. Aqui é a feição do Dylan Dog, que já vai realmente perecendo ali com a doença, até o ponto que ele vai encontrar um jovem, né, um jovem, aqui é um dos pesadelos que ele tem, o Groucho junto com ele, é, um jovem que é o Vincent. Esse Vincent aqui, ele começa a falar que ele é um, não um morto-vivo, mas um vivo-morto. Por quê? Porque ele conhece a Mater Morbi, ele conhece a mãe de todas as dores, mas ele sabe que está morrendo. Por que ele sabe que está morrendo? Por causa que desde a infância dele, ele tem passado em hospitais e fazendo operações, e os médicos tentando lutar para ver quem vai ser a pessoa que vai cuidar dele, não pelo fato de cuidar pela vida, isso é pelo menos que passa a história, mas sim para poder entender qual é a doença, combater e ficar famoso. E ele vai fazendo operações e isso vai piorando a situação de saúde dele, então ele está entre a vida e a morte sempre, né? E ele vai ser a pessoa que vai estar levando o Dylan Dog a entender a questão da doença, como se fosse um vigílio que vai levando Dante pelo inferno, se a gente for pegar ali a Divina Comédia, sabe? E a gente tem então essa situação. E aí começa a refletir sobre como que a doença começa a afetar as pessoas. Como geralmente as pessoas, mesmo com um olhar, como a gente vê nessa imagem, meio caridosa, de um certo modo não quer estar na mesma situação dele, quer sair daquele espaço, porque sabe que ele está morrendo a pessoa, certo? E Dylan Dog vai fazendo essas reflexões. O hospital aqui ele não é um local de esperança, mas sim um local onde são, dá a entender, depositadas pessoas para aliviarem as dores, mas que na realidade não vão curar elas. Porque, de um certo modo, ao aliviar as dores, só está entregando, vamos dizer assim, como essas pessoas oferenda a Mother Mob, para que ela possa estar fragilizando cada vez mais elas. Aqui, por exemplo, já entra um caso que quase está morrendo aqui mesmo, e os médicos vão tentar salvar ele. Quando ele ressuscitam ele, ele já aparece nesse local, que seria o organismo dele, de um certo modo, que já está falhando, e tem essa árvore que aparece na arte, que mostra isso. E aqui aparece Mater Morbi, né? Eu vou chamar de mãe de todas as doenças, que é mais fácil. Ela está vestida praticamente como uma dominatrix, né? Parece que uma pessoa que é uma mulher que gosta de torturar as suas vítimas com a dor, né? E começa um embate de filosófico aqui. E é bonito, porque de um certo modo a, a doença, a mãe de todas as doenças, é alguém que todo mundo odeia e uma coisa que o Dylan Dog fala que é o seguinte, que fazem poemas para a morte, fazem poemas para a guerra, mas ninguém quer saber da doença. Por causa que todo mundo odeia a doença, tem medo da doença. E isso, de um certo modo, chega a ser. Até parece ter um fundo de verdade nisso, né? E chega ao ponto que ele se entrega, o Dylan Dog começa a entender, por causa de Vincent ainda, que ele tem que se entregar à doença. Né? E aqui começa também um outro debate sobre até que ponto os médicos têm que cuidar de uma pessoa que está no estado terminal mesmo, ou se aquela pessoa pode decidir para terminar com o sofrimento dela, certo? É meio por cima isso, mas tem esse discurso também aqui. E a gente começa a reparar então que toda a história trata sobre isso, sabe? Ele então encontra com, vamos dizer assim, os filhos dela, são os tormentos, que geralmente esses tormentos são as criaturas, vamos dizer assim, que nos atormentam quando nós estamos doentes. Eu digo que quem tiver chance de conseguir essa edição, consiga, é muito boa, mas ele é muito forte. Eu lembro, por exemplo, relendo agora que meu pai faleceu de câncer um tempo atrás, né? E câncer no pulmão. E eu fiquei com ele no hospital, dormi lá, e os quartos que eles ficavam não é muito diferente dos quartos daqui, que é representado aqui no Gibi, que praticamente são locais, como a terapia intensiva, que os médicos e enfermeiros tratam meio que de modo automático.
Aqui a gente vê um enfermeiro só vendo se o equipamento está funcionando, conversando com o Dylan Dog como se fosse ninguém ali. E perdendo totalmente a sua humanidade. E, de um certo modo, o hospital só cuidou do meu pai e mandou ele embora e não durou muito tempo e ele chegou a falecer. Meu sogro, por exemplo, a cena que ele se entrega à, à mãe de todas as dores e com isso consegue voltar, né, não desligar, se curar, mas ele não morre. Mas eu estava falando, meu sogro também, ele tá com tumor, tava com tumor no cérebro, fez uma operação, foi um sucesso, mas aí a gente ficou sabendo, bom, até o momento desse vídeo aqui, ele tem de 3 meses a 1 ano de vida, né? Então, a situação que eu li aqui é o mesmo que a gente está passando, sabe? Que a gente está refletindo. Aqui é o enterro de Vincent, que ele se entregou, e uma coisa que o Dylan Dog fala que ele viveu porque ele se entregou e entendeu que não dá para se escapar da doença, então ele conseguiu aprender a viver com aquela doença. Enfim, aqui a gente vê que no fim das contas, o Dylan Dog nunca vai conseguir escapar da doença, porque a doença o ama e nunca vai abandoná-lo, mostrando assim a fragilidade da vida humana, sabe? Então, cara, é muito bom a história. Dependendo da fase da vida que você esteja, das pessoas que conhecem, essa história vai fazer muito mais sentido e você vai ter uma visão diferente das coisas. Começa a pensar muito mais na vida, sabe? Então, eu recomendo bastante, é muito boa essa história, tá, gente? Quem tiver chance de encontrar, compre sem medo, tá bom? E eu fico por aqui, em até.